Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz de Cristo para todos, que Deus abençoe sua vida nesse dia de hoje, que Deus possa continuar guardando, abençoando a sua família, a sua vida, os seus negócios, sua saúde, em nome de Jesus, amém? Eu quero falar com você hoje, eu acredito que essa palavra que eu vou falar hoje, ela vai atingir todos nós. Não importa a situação, se você está ou não inserido no contexto em que eu vou falar hoje, guarda ela que um dia você vai precisar. E você que está aí, vai ouvir essa palavra e falar, poxa, essa palavra falou comigo. Isso, passe para alguém, porque muitas pessoas hoje estão feridas, né? Feridas emocionais, feridas na alma, feridas no corpo, né? Então, a enfermidades, né, doenças, e eu acredito que a palavra de Deus ela tem poder para curar o ser humano, né? A unção que está na palavra de Deus, ela tem esse poder através da presença do Senhor Jesus, do Espírito Santo que está na palavra. Eu quero estar tendo base naquilo que eu vou dizer, como o livro de Provérbios 17, e o verso 22. Diz assim, ó: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Em algumas versões, se você pegar outras versões da Bíblia, diz assim, ó, o coração alegre, né? Ele é remédio, né? E fortalece os ossos. Olha que coisa interessante. Ele é remédio, um coração alegre. Quando a Bíblia, só uma observação aqui, quando a Bíblia fala de coração, quando a Bíblia está falando de coração, nem sempre o coração aqui é o órgão físico que bombeia sangue para o corpo, para o resto do corpo, não. Coração, os judeus e os egípcios, eles tinham como uma tradição, não, um ensinamento deles, era o seguinte, que a mente humana, ela era o centro de todas as coisas. Isso é uma tradição, e a psicologia também fala que o centro é a mente humana. Então, como o coração está localizado no meio do peito, no centro, então às vezes eles utilizavam a palavra coração se referindo à mente, né? Se referindo à mente. Então aqui a gente percebe que há muitas pessoas, né, que estão fisicamente doentes, não necessariamente todas as doenças que o ser humano pega, adquire, elas são dessa forma, mas muita causa das doenças hoje, como depressão, como úlcera, até mesmo câncer, ela está relacionada a uma enfermidade emocional, ou seja, na alma da pessoa. Às vezes a pessoa tem um problema, né, que ele é extremamente emocional, mas ele liga ao seu corpo físico, ele reage de forma química no seu corpo que transforma numa doença, se transforma numa úlcera, a pessoa fica deprimida, né? E isso é causa de um sentimento chamado ressentimento. Muitas pessoas têm ressentimento de outras. E por que eu falo isso? Que a doença na alma, ela transfere para o corpo físico. Porque a ciência, a psicologia chama a psique, né? Nós somos seres psicossomáticos. Ou seja, nós temos
psique, que está relacionado à mente, que é a parte da inteligência e emoção do homem, e soma, que vem de corpo, que é o físico. O ser humano ele está relacionado em corpo, alma e espírito. É assim que a Bíblia fala, né? Por que que a Bíblia fala assim? A ciência chama de psique. Já a Bíblia e a teologia chama de alma, né? O ser humano, que eu discordo da ciência, essa expressão, que nós somos seres animais racionais, eu não concordo. Por quê? Porque a Bíblia fala, isso aqui é uma opinião minha, e eu vou pela teologia, porque eu sou teólogo, né? Eu tenho bacharel em teologia. A Bíblia, ela fala que nós não somos animais racionais. A Bíblia nos chama de imagem e semelhança de Deus, né? Imagem e semelhança de Deus. E o que é a imagem e semelhança de Deus? Porque Deus, ele é uma pessoa. E quando Deus cria o ser humano, ele faz a sua imagem e semelhança. Ou seja, nós nos tornamos uma pessoa. O que é uma pessoa? Uma pessoa, ela é instituída, formada, ela tem as suas características possui inteligência, ela possui vontade própria e sentimentos. Isso é uma pessoa, né? Esses três elementos formam uma pessoa. Então, tudo está interligado entre corpo, a alma e o espírito, né? É a tríade que forma um ser humano. A alma está relacionada às suas emoções, né? Que leva você às emoções, a tristeza, a alegria, tudo que está relacionado à sua emoção. O seu espírito está relacionado a ligar-se com a inteligência, né? Que está relacionado à inteligência, ligando você ao espiritual, que traz informação à sua alma, e o seu corpo segura essa alma e esse espírito aqui, e ele reage conforme as informações que a sua mente, ou seja, o seu espírito e a sua alma possui. Então, quando uma pessoa ela é violentada psicologicamente, a sua estrutura é toda abalada, né? Vem dor de cabeça, vem o estresse, vem a depressão, se você não cuidar. Vem muitas coisas envolvidas a esse ataque na sua alma. É a alma que reage, e o corpo ele tem uma resposta à alegria. Por isso que ele fala assim, ó, um coração alegre, ele é remédio. Ele é remédio. E o espírito oprimido resseca o osso. Tá vendo? O Salomão está fazendo aqui está dando um resumo do que é o ser humano, né? Ele reage na alma e as doenças vêm no seu corpo, né? A Bíblia fala lá no Salmo 73, que é outra parte do corpo do ser humano, só que lá ele não está falando do ressentimento, ele está falando da inveja. Diz que a inveja, no Salmo 73, estavam secando os ossos do salmista, porque ele estava com inveja dos ricos e ele não tinha riqueza. E ele diz que os ossos dele, ele sentia picada nos rins. Depois você vê lá, Salmo 73, do versículo 20 ao 26, você vai ver, sinto picadas nos rins e os meus ossos secos. A inveja, que é um sentimento, que é uma ação da alma, uma ferida na alma, ela afeta o corpo humano. Não é interessante isso? Então hoje você vai ser curado de muitas coisas na sua vida, ou se você estiver num processo de cura, eu te garanto que se você colocar em prática aquilo que nós vamos falar aqui hoje, você vai ser
curado e abençoado em nome de Jesus. É um processo acelera. Né? E um exemplo clássico da Bíblia que eu vou falar aqui é o livro de Jonas, que ele estava muito ressentido. O ressentimento, irmão, o ressentimento é um perigo na nossa vida. É um perigo. Irmãos, por causa do ressentimento, eu já causei um acidente de carro. Você acredita nisso? Já tive. Eu fiquei tão magoado com a pessoa, tão magoado, eu ficava trabalhando aquilo, e no trabalho, dirigindo, né, que eu trabalho dirigindo, e a minha mente ficava trabalhando em cima daquele problema, daquilo que a pessoa fez, e eu ficava amargurado. Teve uma hora, meu irmão, que eu passei no sinal vermelho, distraído, com um passageiro dentro do carro. Eu não estava naquele carro dirigindo, eu passei um sinal vermelho e o cara bateu no meu carro. Ainda bem que não amassou o carro, inclusive ele continuou indo, acho que eu não sei, ele estava muito tarde, não sei qual foi a razão, ele continuou e não parou. Eu parei, desci do carro, eu perguntei para o passageiro o que foi, nem ele sabia, mas eu percebi que eu passei no vermelho, porque a minha mente não estava lá concentrada, eu estava trabalhando com ressentimento. O ressentimento, ele mata as pessoas. O ressentimento, ele dá lugar à razão do seu ego. O ressentimento, ele traz problemas do seu ego. Ele sempre é a vítima, a pessoa ressentida. A pessoa ressentida, ela sempre está certa. Ela deixa de lado as razões, né? O ressentimento faz trocar os valores, né? Porque ele sempre está certo, não importa o que está acontecendo, ele é a vítima, ele é o cara que está ferido, a pessoa sempre que machucou, ele está errado. O ressentimento, ele despoja de toda a humildade do ser humano. Ele não consegue perdoar. É uma carga pesada para ele, que isso afeta o seu corpo. Muitas doenças psicossomáticas são resultado de pessoas com feridas na alma. E um deles que eu quero testificar aqui hoje é o ressentimento. E todos nós estamos sujeitos a isso. É normal a pessoa ficar triste por alguma coisa que o irmão ou por alguma coisa que alguém fez para você? É normal, você é um ser humano, você tem sentimento, como eu já disse. Mas o que vamos fazer com esse sentimento? Nós vamos alimentar ele até você morrer, até dar um ataque cardíaco, ou sei lá. Ou então tem gente que está ressentida, não só mesmo por alguma coisa que alguém fez, mas por aquilo que ele fez, ele fica remoendo. Eu não devia ter feito aquilo, eu não me perdoo, eu fiz uma besteira, eu tenho um problema aqui agora que eu não posso mais, sabe? A pessoa não consegue se auto-perdoar. E isso é um problema que gera depressão. Porque na cabeça dele, ele está achando que ele não tem mais direito de viver ou receber um perdão, porque o que ele fez foi muito grave. Não! O ressentimento, tem gente ressentida com outras pessoas e ressentida consigo mesmo. Não pode. Libera, se perdoa o seu próximo, porque o perdão, ele é saúde. O perdão, deixa eu te falar, o perdão, ele é algo inteligente. Ele não tem nada a ver com a emoção. Não tem nada a ver com a emoção. O perdão, ele é relacionado à inteligência. É aqui, ó, que você perdoa, né? Ah, eu perdoo, mas dentro do coração dele ainda tem aquelas imagens, aquela coisa, rapaz, não devia ter feito, e continua aí, que vai crescendo de novo, crescendo. Não, você tem que perdoar, ou seja, você tem que administrar o seu sentimento e sempre estar fazendo algo que possa apagar da sua imagem, da imagem da sua mente, alguma coisa que te traz a tristeza, que te faz você ter um ressentimento. Porque pode voltar depois de tempo, poxa, não, libera. Porque, ó, o que
o perdão, ele além de trazer, um alívio para sua mente, né? Porque você está carregando aquela pessoa, aquele ato que você cometeu o dia inteiro, 24 horas. Isso suga a sua energia e traz um estresse. Isso tem que sair. Aí, o perdão, como é uma coisa inteligente, ele gera liberdade espiritual e liberdade emocional. Então, é uma coisa inteligente. Ó, a liberdade espiritual, por quê? Porque Jesus disse, aquele que perdoar será perdoado, né? Quer ver a liberdade espiritual também? Quando Jesus disse lá em Marcos, se eu não me engano, tá falando da mulher que veio com Lucas, a mulher que veio com um vaso de alabastro, que era um perfume caríssimo, e ela começou a molhar os pés de Jesus e secar, e os discípulos ficaram escandalizados com aquilo, porque ela era uma mulher pecadora, e ela não podia estar ali tocando em Jesus, porque Jesus era um homem santo. Aí Jesus falou assim, aquele que ama muito é porque muito foi perdoado. Ó, que profundo, Jesus falou isso. Aquele que ama pouco é porque pouco foi perdoado. E essa mulher, ela reconheceu que ela era uma pecadora, e eu vim ao mundo para perdoar os pecados dela, porque só ela sabia a gravidade dos pecados. Ela era uma prostituta. Então, naquela época, uma prostituta, ela era uma escória da sociedade, era uma das piores, os piores patamar que existia na sociedade, era uma mulher prostituta. E era digna de morte, ela não podia estar ali. Mas Jesus a perdoou. E ela recebeu o perdão. Ou seja, Jesus, ele foi humilde em perdoar, porque quem perdoa também é uma demonstração de humildade, né? E quem recebe o perdão também é uma decisão de humildade e inteligência. Por quê? O que perdoa reconhece a fraqueza do próximo. E quem está pedindo perdão reconhece a sua fraqueza. Então há uma sintonia de humildade entre ambas as partes. E o reino de Deus, ele é fundamentado no perdão. Por isso que Cristo, como o Deus Todo-Poderoso, ele morreu em morte de cruz. A Bíblia diz que ele humilhou a si mesmo, para que nós, que antes estávamos mortos, tenhamos vida, e vida em abundância. Ou seja, o perdão foi efetuado da parte de Deus, e nós, reconhecendo que somos pecadores, nós também reconhecemos o perdão de Cristo na nossa vida. Amém? Eu deixo essa palavra para você, esse pequeno estudo, essa pequena explicação, na intenção de que você seja curado hoje. E a palavra que nós dizemos hoje para você é: libera perdão, não guarde rancor, ressentimento nunca mais na sua vida. Administre. Você é a imagem e semelhança de Deus. Portanto, agora eu deixo essa palavra e a minha oração é que você seja alcançado por ela através do Espírito Santo e cura sua alma e as suas enfermidades em nome de Jesus. Deus abençoe e tenha um ótimo final de semana em nome de Jesus. Amém?